Oi, pessoal, tudo bem? O meu nome é Brenda e hoje, aqui no programa Escola Água Cidadã, a gente vai falar um pouquinho sobre hortas verticais e composteiras. Então, bora lá? Para começar falando um pouquinho sobre o DEMAI, então, o DEMAI, como vocês já sabem, eles têm várias e várias tipos de programas de proteção ambiental. E um deles é o programa Buriti, que visa a preservação e recuperação das nascentes e de áreas de preservação permanente. A gente também tem o PEAC, que promove a educação ambiental para a nossa sociedade, o licenciamento ambiental, que toma conta de todos os nossos projetos para que eles sejam licenciados de acordo com as normas ambientais. E nós temos também a coleta seletiva dos materiais recicláveis, que visa pela diminuição dos materiais não recicláveis dentro do aterro. Então, para a gente falar um pouquinho sobre os dados de 2019 e 2020, o programa Buriti só em 2020 conseguiu plantar quase 50 mil mudas. Isso é um avanço muito grande. E o PEAC atendeu quase 5 mil pessoas. E a nossa coleta seletiva conseguiu coletar quase 3 mil toneladas de resíduos recicláveis e que são levados às associações, onde elas têm um tratamento adequado junto com a recuperação social de algumas pessoas. E aí hoje, pessoal, a gente tem uma participação especial, que é a Sustenta. A gente está com duas pessoas aqui da Sustenta. Então, Larissa e Sávio, se vocês puderem se apresentar, por favor. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Larissa, eu faço parte da Sustenta, empresa júnior de engenharia ambiental da Universidade Federal de Berlândia. Eu faço parte do time de projetos, sou assessora de projetos, e hoje eu vou falar um pouquinho das composteiras para vocês. Olá pessoal, tudo jóia? Aqui é o Sávio, eu sou membro da empresa Sustenta, com o cargo atual de assessor de projetos. E vou falar um pouquinho sobre o que é a Sustenta, né? A Sustenta é uma empresa júnior da Universidade Federal de Berlândia, como a Larissa já mencionou, é uma organização sem fins lucrativos. Então, é uma empresa que não tem a funcionalidade de apenas de apresentar soluções ambientais com excelência para empreendimentos dos mais diversos portos. Além disso, ela faz parte do movimento Empresa Júnior, que é um movimento excelente, que sempre apresenta soluções de qualidade e cobra um preço realmente justo, acessível e abaixo do mercado convencional. Além do mais, nós temos a participação de professores e doutores da universidade, que acaba complementando com a ajuda dos nossos serviços. Nossa, muito legal. E assim, hoje, já que a gente vai falar das hortas verticais, eu tenho algumas perguntas. Então, sabe, o que que é uma horta vertical? Assim, para quem nunca viu uma, que não conhece. Então, a horta vertical é uma técnica assim, que a gente utiliza que tem a funcionalidade dela de dispensar aqueles canteiros de terra, onde que são locais que acumulam alguns tipos de roedores e acabam contaminando ali o local. Então, essa é uma técnica que é adotada, onde a gente acaba priorizando pelo pouco espaço. Então, é uma ferramenta assim que a gente pode utilizar e acaba utilizando pouco espaço e as pessoas podem ter um contato direto ali com a horta. Nossa, isso parece ser muito bom. E assim, quais que são os principais materiais para que uma pessoa consiga adquirir tudo isso, para ela poder diminuir essa quantidade de roedores que talvez possa existir num canteiro e poder usar com um espaço pequeno uma horta vertical? Então, os materiais aí são bem simples, né? Como vocês podem ver, a gente utiliza madeira de Itibá, os vasos autorregáveis, né? Que são o principal componente da horta vertical, e acompanhado deles possuem as mudas, né? As mudas que são também o carro-chefe da horta vertical, porque sem as mudas não teria uma horta vertical. É verdade. E assim, para a próxima pergunta, quais são os benefícios de uma pessoa que tem uma dessas hortas verticais em casa? Um dos maiores benefícios aí é o contato da sociedade. A sociedade em si, que eu digo, são os moradores do sul dessa horta vertical. Eles podem ter contato com o crescimento, a evolução das suas mudas, das suas hortaliças, tendo um produto final, que são, por exemplo, a cebolinha utilizada no cozimento de alguns alimentos, no tempero, e a hortelã para fazer alguns chás. Ou seja, tem um produto final que é benéfico, que acaba reduzindo os gastos fora em mercados.
Nossa, muito, muito bom. E assim, uma próxima pergunta, o que que vocês mais escutam dos clientes que vocês entregam às hortas? Então, o nosso feedback assim, que os clientes passam para a gente são os benefícios mesmo, né? Como eu acabei de citar. É o produto final que eles vão utilizar em casa, eles vão estar reduzindo os gastos e, além do mais, que eu acho que é um importante ponto, que seria o desenvolvimento ambiental, né? Seria o contato do nosso cliente, implantar e ter um contato e ver a evolução da sua muda, da sua hortaliça. Nossa, isso parece ser muito bom. E assim, quais que são os principais cuidados que a gente tem que ter com a horta vertical? Um dos maiores cuidados aí, como eu mencionei, as hortas possuem vasos auto-irrigáveis, né? Então, esse vaso auto-irrigável tem que estar sempre preenchido de água, né? Uma certa quantidade de nível de água. Então, e também ter cuidado com quando for instalar a horta, para ver se ela não vai estar num local que tem incidência solar constantemente, porque as mudas elas precisam de sol, mas o sol em excesso ele acaba prejudicando, né? Ah, sim. Nossa, muito interessante, eu não sabia disso. E assim, para uma próxima pergunta, você disse que a gente não pode ter insolação constante, né? Mas quais que são os tipos de plantas que a gente pode ter dentro da horta vertical? Então, eu já tinha citado algumas, né? Mas eu vou, como tá aí na imagem, a gente possui o alecrim, a salsinha, a cebolinha, hortelã, manjericão. A gente pode ter também outras como manjerona, como manjericão roxo, como a pimenta. Então, são hortaliças aí que a gente toma um cuidado constante e são hortaliças de pequeno porte. Mas a gente pode plantar qualquer tipo de hortaliça ou tem que ser essas de pequeno porte? Elas são melhores para a horta. Então, o ideal é que sejam essas, né? Porque a gente possui um vaso com uma certa capacidade, limite. Então, se a gente plantar algumas hortaliças que ele expande, as hortaliças vão ter as raízes acabando prejudicando elas, porque não tem espaço para elas crescerem, não tem espaço para elas fixarem. Então, o ideal é que sejam hortaliças desse pequeno porte. Aham, nossa, muito legal. E assim, para a próxima pergunta, como que funciona um vaso auto-irrigável? O processo do vaso auto-irrigável ele é bem simples, né? Ele tem uma cânula acoplada aqui, como vocês estão vendo, é onde que a gente coloca a reposição de água. Toda vez que a dispensa dela está vazia, a gente preenche de água. Então, essa cânula aí é importante para isso. E como que a água vai sugar como que a planta vai sugar essa água? Através de uma espécie de barbante, que é um condutor de água, ele acaba umidificando a ponta dele e acaba tendo uma direção interna. Ele vai fazendo um dreno e a terra ela fica umidificada, assim a água acaba chegando nas raízes da planta. É possível a gente fazer um auto-irrigável dentro de casa? Sim, vocês têm a possibilidade de fazer. Se vocês tiverem com o material necessário, né, que são algumas garrafas PETs, para realizar esse vaso auto-irrigável. Mas, geralmente a gente recomenda que vocês adquiram o nosso produto, né? Acabando contribuindo com o movimento de empresa júnior. Aham, nossa, muito legal. E assim, finalizando essa parte de hortas, agora a gente vai entrar na parte de composteiras. Então, Larissa, qual que é a função da composteira, assim, para quem nunca viu ou ouviu falar sobre a composteira, para que ela serve? Tá bom. A composteira, para quem nunca viu, tem essa imagem aí, essa daí é a nossa maior composteira, mas tem ela de tamanhos pequenos também. E a função dela é de fazer a produção de composto e de biofertilizante. E isso é feito a partir de resto de alimentos. Então, resto de alimento que a gente jogaria no lixo, agora a gente vai transformar em compostagem, em adubo para as plantinhas e em biofertilizante também. Nossa, não, muito legal. E assim, como que funciona a estrutura da composteira? Ela como um Tá? todo. Um pouco sobre a estrutura, então. Então, vou falar com base nessa que está do lado direito. O padrão dela é que ela venha com duas caixas digestoras, que são essas duas primeiras, de cima para baixo, e por último tem a caixa coletora, onde a gente coleta o biofertilizante. E aí nessa caixa digestora, é onde vai ter a presença das minhocas, que vão fazer esse processo de preparação da matéria orgânica. E aí a gente vai colocar todo o resto de alimento que a gente produz em casa. Em seguida, a gente vai adicionar uma camada de serragem por cima, até cobrir toda essa matéria orgânica, e vai deixar com que as minhocas façam um processo de degradação.
Quando a gente encher por completo essa primeira caixa, a gente vai alternar elas. Então, a gente vai pegar a caixa cheia, colocar embaixo, e a vazia a gente vai colocar em cima e começar a colocar o excesso de alimento na caixa de cima. Essa caixa de baixo, que já está cheia, ela vai ficar em média uns 2 meses, e depois disso a gente vai fazer a retirada e colocar nas nossas plantinhas. Agora, sobre a caixa coletora, durante esse processo de degradação da matéria orgânica é produzido o chorume. E esse chorume, em concentrações altas, ele se torna tóxico para as plantas. Então, a gente precisa fazer uma diluição dele. E aí, a gente faz uma diluição de 1 para 10. Então, a gente pega 1 copinho de chorume para 10 copinhos de água, faz essa diluição e borrifa nas nossas plantinhas para fornecer nutrientes para elas e elas ficarem mais fortes. Nossa, que legal. E assim, para uma próxima pergunta, como você já explicou, né? Como que a gente deve usar a composteira. Mas essa parte, a gente pode colocar outros materiais que não sejam materiais orgânicos dentro da composteira ou não? Não, então, vou explicar para vocês. O lixo que a gente produz em casa, eles têm, vamos separar em 3 classes. Então, a gente tem os recicláveis, que são os que vão para associações e cooperativas, e tem aquilo que é rejeito. Nesse que é rejeito, vai tudo para o aterro sanitário. Então, rejeito é aquilo que a gente não consegue dar uma outra destinação. E aí entra papel sujo, fralda, lenços descartáveis, entre outras coisas. E a gente costuma também colocar toda a nossa matéria orgânica. Só que a matéria orgânica, a gente pode dar uma outra destinação para ela, que é a compostagem. Então, em vez de mandar para o aterro esse volume de lixo, a gente pode diminuir esse volume e mandar para o aterro. E não mandar para o aterro, no caso, né? E utilizar na nossa composteira. Nossa, que legal. E assim, para uma próxima pergunta, o que a gente pode colocar dentro da composteira? O que pode ser compostado, assim, né? Tá, então o que a gente coloca na composteira? Tudo que é proveniente das frutas, verduras, legume, casca, fruta, semente, até caroço, às vezes a gente pode colocar, mas não é muito indicado porque acaba que demora mais esse processo de degradação, mas também pode ser colocado. E aí, entre outras coisas, casca de ovo, borra de café, o filtro que a gente utiliza para fazer o café, o chacezinho, o sachê, né, que a gente usa do chá, como a erva mate, e entre outros, a gente pode estar colocando na composteira. E aí, outras coisas que a gente pode colocar, mas que é bom evitar. Então, tudo que é cítrico, porque isso interfere no pH ali para as minhocas, cinza a gente também é bom evitar, o papel picado e alimentos que são cozidos. Aí, alimentos cozidos tipo arroz, feijão, a gente pode colocar, mas só em pequena quantidade. Isso, bem pequeno, não é indicado a gente estar colocando. Uhum. E aí, casca de, por exemplo, cítricos, esses tipos de materiais a gente pode colocar ou também não é indicado? A gente coloca também, mas entra nessa classe de pequena quantidade, porque se a gente coloca muito, a gente vai alterando a umidade, o pH que se encontra ali dentro da composteira, e isso não fica favorável para as minhocas, então elas acabam fugindo, e né, acaba que vai atrapalhar, interferir ali no processo de degradação. Ah, sim. Nossa, não, muito legal. E assim, para uma próxima pergunta, tem alguma coisa que a gente não pode colocar na composteira? Tem algumas coisas que a gente indica que não coloque. Então, por exemplo, carne a gente não coloca de maneira alguma, óleo, coisas que sejam gordurosas, leite, pimenta, cebola, alho, são coisas que a gente indica que não coloque porque não agrada as minhocas. Então, se não agrada as minhocas, isso vai fazer com que elas fujam da composteira. E tem risco de sair uma minhoca andando pela casa? Isso mesmo. Ah, A gente entendi. pega elas de volta, coloca lá. Ah, sim. Não, muito interessante. E assim, para uma próxima pergunta, qual que é o tempo médio assim que a gente tem até finalizar o processo de compostagem e aquele biofertilizante que você falou tá pronto? Tá, então existem tempos diferentes para cada um desses processos. Então, para o processo de compostagem, depois que uma caixa digestora ela foi cheia por completo, leva em média 2 meses para a gente poder fazer a retirada desse composto. E aí passou esses 2 meses, então a gente retira esse composto com cuidado ali para não machucar as minhocas e aplica nas plantinhas. Agora, o biofertilizante, ele é produzido constantemente, então ao longo da degradação da matéria orgânica,
que as minhocas estão realizando ali, está sendo produzido chorume. E aí o que a gente indica é que seja retirado a cada 7 dias. Então, passou uma semana, você vai lá e tira o chorume que tem lá, dilui ele e aplica nas plantinhas. Outros 7 dias, então vai lá, dilui ele e aplica nas plantinhas de novo. E assim, eu tô vendo que tem uma serragem ali em cima, né? Para que serve Uhum. essa serragem na composteira? Então, como eu tinha explicado lá no começo, quando falava da estrutura, a gente coloca por camadas na caixa de gestor. Então, a gente coloca uma camada de resto de alimento, aqueles que eu citei que pode, e em seguida a gente vem com uma camada de serragem. E aí, essa serragem tem que cobrir todo esse alimento. E aí, ou pode ser serragem ou folha seca. Então, você tem um jardim em casa, tem uma árvore, e você pode pegar essas folhas secas que caem no chão e utilizar também junto aí para poder fazer essa degradação. Nossa, que interessante. E assim, o que vocês mais escutam dos clientes de vocês que compram uma composteira? Tá, é um retorno que a gente tem em ver a satisfação das pessoas em estarem produzindo o próprio composto, o próprio biofertilizante, para fortalecer ali as hortaliças que ela tem, as plantinhas, o jardim que elas têm. E é uma possibilidade que você tem acessível, né? Então você não precisa ir numa fazenda longe e buscar um composto. Não, você tem aqui o que você mesmo está fazendo junto com a sua família, às vezes junto com as crianças. Então torna um processo assim bem interativo e muito divertido também, né, de se fazer. Aham. E aí, os benefícios são basicamente para a planta. Então, quando a gente tem uma composteira, a gente cria o nosso próprio adubo. Mas tem algum outro tipo de benefício? Então, além desse benefício de você produzir o seu próprio composto, o seu próprio biofertilizante, também tem um benefício assim voltado para o meio ambiente. Então, a gente está colaborando com essa sustentabilidade do meio ambiente. E aí existem dados que mostram que 50% do nosso lixo doméstico que a gente produz em casa, ele pode ser reduzido se a gente adquirir uma composteira. Então, eu adquirindo uma composteira na minha casa, eu vou diminuir 50% do lixo que a gente está produzindo. Se eu pensar no bairro, então todas as pessoas do meu bairro tendo uma composteira, diminui 50%. Se a gente pensa no município de Berlândia, então é um impacto muito grande de redução de resíduo que está sendo direcionado para outra forma, né? Que antes ia para o aterro e agora a gente está dando uma outra destinação. E isso vai aumentar, prolongar a vida útil do aterro. Então, as emissões de gás carbono e de gases poluentes vão ser menores. Então, para o meio ambiente, isso tem uma visão, um lado assim, muito positivo, né? Uma contribuição que a gente está fazendo. Nossa, isso parece muito bom. Assim, eu já finalizei as minhas perguntas. Então, pessoal, caso vocês tenham mais algumas perguntas, que são os nossos inscritos, né? Caso vocês tenham mais perguntas, deixa aí no link do nosso vídeo e a gente vai estar respondendo vocês o mais rápido possível. Sávio, Larissa, muito obrigada pela participação hoje e até a próxima, tá bom? Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado.